Olha, do bairro do Trapiche, a gente vai agora até o Cidade Universitária. Minha querida amiga Maria Maciel já está aqui na tela comigo, porque equipes do Corpo de Bombeiros estão no imóvel que foi destruído ontem nesse incêndio gigantesco para fazer exatamente a perícia no local. Maria Maciel, muito boa tarde, bem-vindo aí ao Fique Alerta. Já se chegou a alguma conclusão? A perícia já foi realizada ou ainda está em curso? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Então, as equipes estiveram aqui, estão aqui ainda, vieram para fazer essa perícia no imóvel para tentar descobrir as causas desse incêndio. Mas essa perícia não vai ser realizada. E quem vai explicar para a gente os motivos é o Major Alexandre, do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Major. Por que essa perícia não poderá ser realizada nesse imóvel? Boa tarde a todos. Infelizmente, uma parte da laje da casa veio a desabar e pelo tempo do incêndio, pelo tempo que a chama teve muito alta, pela carga incêndio, que é um material que estava contido na edificação, a temperatura do incêndio foi muito elevada e isso comprometeu a estrutura do prédio. Então, em contato com a Defesa Civil Municipal, o engenheiro Vitor informou que a estrutura não oferece segurança. Quer dizer, para os militares entrarem ali não é uma área segura, ou melhor, para ninguém ali? Exatamente, para ninguém, inclusive já foi isolado o local com fita zebrada e indicado a interdição do local. Agora, então, nesse caso, não será possível descobrir as causas desse acidente? Infelizmente, não temos como entrar e analisar o ambiente, as marcas de combustão, a região do foco inicial, Então, como tem a impossibilidade de entrar no local, não temos como fornecer o laudo. O senhor falou aí desse trabalho, foram mais de 16 horas ontem desse trabalho do Corpo de Bombeiros, Foram 8 guarnições, quase 30 militares trabalhando. Exatamente, 8 guarnições foram acionados, prontamente saíram do quartel para a ocorrência. Chegando à ocorrência, se depararam com um volume de chama muito grande e se preocuparam não só em combater um incêndio na casa diretamente, como isolar as duas casas vizinhas para que não fossem afetadas com a chama ou o calor. Com relação a essas casas vizinhas, o que vocês puderam perceber? A gente vê que ainda tem muita fumaça, os vizinhos, eles podem continuar nessas residências? As casas foram, a princípio, preservadas, não tem marcas de queima. Porém, apresenta a casa vizinha do lado esquerdo, apresenta rachaduras na parede. Isso aí tem que ser analisado pela Defesa Civil Municipal. E foi indicado aos moradores que se retirassem do local por conta da fumaça que ainda está sendo emitida, porque tem uma parte do material incandescente tá por baixo da laje que caiu. Então, como o bombeiro não pode entrar para retirar a laje, não tem como combater esse pequeno foco. No entanto, o foco está confinado e não oferece risco para outras localidades. Agora, Major, com relação a essa empresa, que informações vocês têm? Eles tinham um projeto contra incêndio? Qual era a situação desse imóvel que funcionava, além de residência, também como uma empresa? Era uma edificação de múltipla funcionalidade, Tinha a parte da empresa que funcionava no térreo, 2 apartamentos no primeiro andar e mais um apartamento no segundo andar. Foi pesquisado no nosso sistema de vistorias e não foi detectado nenhum projeto apresentado de prevenção contra incêndio e emergências, tampouco alguma vistoria realizada no local. Quer dizer, a pessoa que estava aí assumiu então esse risco? A princípio, construiu o local do trabalho, mas não atentou para as normas de segurança. Isso é um perigo? É um risco que se corre, Existe o mito que Deus protege e nada vai acontecer conosco e, infelizmente, por omissão, por um azar do destino, a gente se depara com essas situações. Certo, Major, obrigada pelas informações. Então, essa situação, Tiago, essa vistoria, essa perícia que seria realizada hoje pela equipe do Corpo de Bombeiros, ficou impossibilitada justamente porque essa área não oferece segurança. Então, seria um risco para os militares que entrassem ali nesse imóvel. Hoje, ainda pela manhã, mais cedo, a gente esteve aqui, ainda teve esse trabalho de rescaldo dos policiais militares aqui para apagar alguns focos de fogo. Vamos acompanhar na reportagem.
Equipes do Corpo de Bombeiros retornaram na manhã desta sexta-feira no local do incêndio aqui no conjunto Inocop para dar continuidade ao trabalho de rescaldo dessa residência que pegou fogo. Nós fomos acionados pelo 193 através de populares que a fumaça voltou com um pouco de intensidade. Viemos verificar o que está acontecendo e vimos que trata-se de rescaldo, ou seja, pequenos focos isolados que reapareceram. Nós estamos revirando o material e fazendo o rescaldo desse material. Ainda há muita fumaça saindo do imóvel, por isso os militares precisaram utilizar roupas especiais. Essa roupa, ela protege tanto de incêndio como o cilindro de proteção individual, para que eles possam respirar. No local é uma fumaça muito tóxica, vocês devem ter notado, ela vai direto para absorvida pelo esmuco da garganta. Isso causa de imediato irritação e posteriormente pode trazer grande prejuízo à saúde do militar. Ainda não se sabe as causas desse acidente, mas o Corpo de Bombeiros já tem pistas do que pode ter acontecido. Vocês podem ver que a fumaça que está saindo, a maioria, é uma fumaça mais branca, justamente porque estamos jogando água, está também saindo fumaça de vapor d'água. Não só a fumaça do incêndio, que é a fumaça mais densa e mais escura, mas também a fumaça de vapor d'água. Algumas casas vizinhas que tiveram a energia cortada por conta do incêndio tiveram o serviço restabelecido na manhã desta sexta-feira. Já com relação à segurança desses imóveis, que ficam ao lado dessa casa que pegou fogo, o Corpo de Bombeiros disse que a Defesa Civil do município já foi acionada para fazer uma avaliação desses imóveis. Ela deve estar se dirigindo para cá, para o local, para elas passarem um laudo. Se existe risco na estrutura, se acontecer algum colapso em alguma viga de sustentação da casa, para então, depois dessa informação da Defesa Civil, decidir se eles retornam ou não para os lares. Inclusive, ontem desabou uma parte do banheiro do primeiro andar. Exatamente. Tivemos essa informação, desabou uma parte da laje superior, não sei precisar se foi do banheiro. Uma parte aqui da escada a gente consegue ver que a parede caiu também uma parte e tudo isso torna o serviço mais difícil. Tudo isso faz com que a gente tenha mais cautela para poder realizar esse serviço. Há 3 semanas atrás, que está tendo uma oscilação muito grande de energia aqui no Inocop, os moradores ligam em massa para a empresa Equatorial e eles não têm coragem de vir aqui para poder solucionar o problema. Ontem houve uma oscilação de energia logo cedo. Provavelmente, eu não sou perito, mas ele que vai falar, se o ocorrido for por conta da oscilação de energia, a Equatorial ela tem que ser responsabilizada. Porque ontem o oficial do Corpo de Bombeiros, ele ligou para a Equatorial pedindo para cortar a energia lá de casa, eles cortaram por questão de segurança. Logo em seguida, com uma hora depois, ele pediu para que eles fossem lá na minha casa, fazer a religação. Eu fiquei até 2h20 da manhã tentando ligar para lá e eles vieram religar hoje de 10 horas do dia. Eu acho que um pouquinho antes, né? Que eu não sei nem a hora. Que eu estou desde ontem também acordado, estou meio fora do ar. E quando vocês chegaram aqui, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? O carro da Equatorial chegar. Me diz uma coisa, qual que é a preocupação sua e também dos moradores vizinhos com relação à casa, à estrutura? É a perda de um sonho, né? A pessoa trabalhar tanto para poder almejar, conseguir realizar seus sonhos e do dia para a noite ver ele desmoronando. E os moradores aqui tá todo mundo apreensivo. Tanto eu que moro na casa dos fundos, quanto o vizinho do lado e o vizinho do outro. Até agora também a defesa, era para ter vindo ontem, a Defesa Civil não compareceu hoje, até a presente hora. Eles também não chegaram, então a gente está sem saber o que fazer. Reportagem Maria Maciel. Olha, a gente volta a falar sobre a decisão judicial que determinou a apreensão de ônibus na Veleiro. O repórter William Tavares está na garagem em frente da empresa e vai trazer a atualização dessas informações. Fala, WT, muito boa tarde. Boa tarde, Tiago Elcias. Boa tarde para quem assiste ao Fique Alerta. A manifestação aqui na garagem da Veleiro finalizou há pouco tempo, Tiago. Inclusive, neste momento, os trabalhadores foram até o Ministério Público do Trabalho para dar andamento a essas negociações. Em torno de 60 ônibus ficaram sem circular na manhã desta sexta-feira. Houve uma reunião durante todo esse período aqui na porta da empresa e esses ônibus que saem no momento são dos trabalhadores que não aderiram a essa paralisação. Durante essa manifestação, a Polícia Militar esteve presente
justamente o grupamento que prossegue com esses trabalhos do gerenciamento de crise. E a respeito dessa atuação, nós iremos conversar agora com a capitã Dayana. Capitã, como foi essa negociação com os trabalhadores? Boa tarde. Boa tarde a todos. Durante toda a manhã, a Polícia Militar ela trabalhou no sentido de distensionar, né, os ânimos, amenizar o conflito, do interesse dos alguns funcionários, né, que resolveram fazer o movimento junto ao Sintro em função do atraso nos salários e outros direitos trabalhistas também. Então havia na empresa, né, por parte dos gestores, o desejo de que os ônibus rodassem, muitos trabalhadores também lá dentro que vieram trabalhar e não participaram do movimento, mas havia um grupo aqui impedindo a saída dos ônibus. Então o nosso trabalho, né, BPTran, 1º Batalhão, reforço agora há pouco também do BPA, no sentido de garantir que a situação ela fosse resolvida sem o uso de força. Quer dizer que, apesar dos ânimos acalorados, a polícia conseguiu conduzir tranquilamente essa conversa com os trabalhadores. Isso, né? A gente durante toda a manhã conversamos com os gestores da empresa, conversamos com os trabalhadores também que vieram, porque a gente avalia que, apesar de haver o interesse de permitir que os ônibus rodassem, se a gente utilizasse a força para garantir isso mais cedo, a gente haveria um impacto aí na ordem, né? Um possível dano à integridade e à vida das pessoas. Então, para evitar isso, é o nosso trabalho, de conversar, tentar convencer as pessoas a procurar uma melhor resolução. Capitão, os trabalhadores foram ao MPT, a polícia também vai acompanhar? Isso, agora pela manhã houve uma reunião na SMTT que nós não participamos, mas estamos seguindo agora para o Ministério Público do Trabalho, um procurador vai nos receber para tratar sobre essa situação. Já existe uma ação na Justiça do Trabalho sobre essa circunstância e a gente vai tratar mais uma vez sobre o descumprimento dele lá no MPT. Capitã, muito obrigado pelas informações. A capitã Dayana, do gerenciamento de crise. A respeito dessa situação, a SMTT emitiu uma nota e nós iremos acompanhar na íntegra a partir de agora. Sobre a reunião realizada na manhã desta sexta-feira entre a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, SMTT, e os representantes do Sinturb e do Sintro, foi definido que o órgão encaminhará um ofício ao Ministério Público do Trabalho solicitando uma reunião de urgência. A intermediação do encontro foi solicitada pelos sindicatos com o objetivo de discutir a manutenção dos empregos e os direitos trabalhistas dos rodoviários da empresa Veleiro. A SMTT volta a reforçar que segue adotando todas as medidas cabíveis para preservar a integridade física dos usuários do Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió e garantir o direito de ir e vir dos passageiros. A superintendência ressalta ainda que durante a paralisação da empresa Veleiro, as linhas de ônibus estão sendo reforçadas para atender aos bairros que deveriam ser assistidos pela Veleiro. Voltamos ao estúdio. É com você, Tiago.